Doutor Albino Paquice, o Kwanza, o nosso Kwanza, continua a depreciar-se? Pois, Leda, é das coisas mais difíceis que nós temos hoje, não é? Porque nós temos um decreto que proíbe que as empresas petrolíferas e outras que prestam serviço no nosso país sejam pagas em Kwanza e aqueles que trabalham, portanto... Proíbe que sejam pagas em dólares. Em dólares e aqueles que trabalham em offshore, as empresas petrolíferas que eram pagos em dólares, hoje são pagos em Kwanza também, e isto fez de alguma forma desaparecer, portanto, o dólar do nosso mercado. Mas também é por conta da política do Dr. Massano, né, que nós conhecemos, que é a política da desdolarização da nossa economia e, portanto, aquela questão do câmbio flutuante que o Dr. Massano tinha, de facto, que impôs no BNA. Mas eu tenho tido algumas dificuldades, porque hoje nós estamos a comprar uma nota de 100 euros a 132 mil kwanzas. Hoje. Uma nota de 100 euros custa 132 mil kwanzas. E punge-me, de facto, o coração a ouvir o Dr. Manuel Tiago Dias, cuja entrevista nunca ouvi em nenhum sítio, nem na rádio, nem aqui na televisão, nem na TPA, nem em outro sítio, sobre o que é que ele pensa da nossa economia nacional. Neste momento, a grande responsabilidade é do Banco Nacional de Angola. E, portanto, governar o Banco Nacional de Angola significa ter políticas claras sobre políticas econômicas, sistema financeiro. E a grande verdade que nós temos hoje é que nós temos uma pessoa que está no banco e que nunca disse o que é que ele pensa sobre. Certamente estará a gerir o que é que o Dr. Massano deixou, porque nós nunca vimos o que é que ele pensa sobre essa matéria. Tem estado no Comitê de Política Monetária, diz algumas coisas, mas sobre aquilo que é a sua ideia da nossa economia e de como é que nós vamos resolver esse problema, nós estamos a ver. E, portanto, temos estado a afundar. Há aqui uma nota muito interessante que é preciso dizer, Leda. Os bancos comerciais não estão a vender divisas para além dos 400 dólares ou 300 euros. Não estão a vender. Mas o país, alguém vende dólares. E não é apenas por causa do vídeo que circulou, porque nós também conhecemos esses canais. Como é que nós podemos permitir? E como é que o Banco Nacional de Angola pode permitir que os bancos comerciais não vendam divisas e alguém no país, uma pessoa, que por si é estrangeira, venda dólares? Eu peço imensas desculpas, não vou usar outra vez a palavra incompetência, porque o Dr. Balice não fica muito chateado, mas eu devo dizer que há pessoas que estão em instituições que deviam perceber o que estão a fazer e não sabem. Porque nós temos experiências do estrangeiro de que para escolher alguém para ir num banco nacional, que gera as finanças nacionais, quer dizer, tem que saber. Então a gente tem que fazer uma pergunta, mas afinal, quem é o Dr. Manuel Tiago Dias? Quem é? Quer dizer, quem é? O que é que ele escreveu? O que é que sabe sobre a matéria? Porque ele já está há algum tempo. Eu, pelo menos, nunca ouvi o senhor a dizer uma única palavra sobre o que ele pensa. Diz algumas coisas, como se fosse um porta-voz do BNA, e depois não sabemos qual é a política dele. É momento de ser chamado numa televisão, ou aqui na Zimbo, ou então na TPA, e nós ouvirmos, o país ouvir, o que é que o senhor pensa sobre... Porque o dólar não pode chegar, portanto, 100 euros, não pode chegar a 200 mil kwanzas. Quer dizer, ninguém aguenta isto. Não estou apenas a dizer porque as pessoas têm... Mas há muita gente que tem familiares a viverem no estrangeiro e que hoje estão completamente sufocadas sem poderem resolver os seus problemas. O senhor que venha dizer qual é a sua política, senão também se pode mudar, quer dizer, vamos sempre a tempo de mudar. Doutora Balixionga, que visão tem sobre as notas que foram dadas pelo governador do BNA, tendo em conta, sobretudo, o facto do Kwanza continuar a depreciar-se agora a quase 3%? Leda, eu penso que há uma coisa que temos de reconhecer enquanto país, que não temos uma economia robusta, temos de reconhecer, não fazemos exportação suficiente para atrairmos dólares, temos de reconhecer isso, e, portanto, não vamos ter um Kwanza a apreciar nos níveis que nós desejamos, porque isso é uma questão económica. Dito isto, também não podemos aceitar, e porque eu sempre digo, a economia é uma ciência social. Ela é social e, portanto, está a serviço de nós, dos homens. Ela não nos pode sufocar. E o que é que eu quero dizer? Mas para esta altura os angolanos estão ou não estamos sufocados? Claro que estamos sufocados, Leda. Não posso dizer o contrário porque está a olhos de ver e nus. Assim, desarmados mesmo. Mas o que é que eu quero dizer? Quando nós temos em Angola
pessoas que produzem dólares, porque essa é a questão, há pessoas que produzem dólares. Por quê? Porque o seu empregador recebe dólares. Eu volto a dizer, porque carga d'água e porque circuito de Bíblia é que as pessoas que produzem dólares não podem receber dólares. Faria sentido, por esta altura, o Estado alterar já esta lei. A minha questão é muito simples. Exatamente. Faz sentido por quê? Exatamente. E vou citar Boaventura de Sousa Santos. Exatamente. Quando as políticas de diferenciação nos humilham, nos prejudicam, nós temos que convocar as políticas de igualdade. Assim. Quando as políticas de igualdade nos desumanizam, nós convocamos as políticas de diferenciação. O que é que eu quero dizer? Fez sentido, num dado momento, desdolarizar a economia. Por quê? Porque nós tínhamos o Kwanza valorizado. Era possível fazer aquilo. Agora, nós estamos numa situação, Leda, que qualquer cêntimo de dólar vale. É valioso. Por que que nós não permitimos que as pessoas que produzem dólares no país ganhem em dólares? Porque, Leda, é um prejuízo para esses funcionários. Eu não produzo dólares, não ganho dólares. Mas aqueles que ganhem. Por quê? Porque nós estamos numa situação em que estas pessoas não deviam ser prejudicadas. Primeiro. Segundo, é preciso também começar a trabalhar no sentido de uma diplomacia que permita que nós não estejamos tão sufocados assim. Depois vou dizer a última coisa que o Paquis provavelmente não vai gostar. É que a diáspora de alguns países, que não é o nosso, Sim, traz dólares, porque lá fora trabalham. Nós temos uma diáspora que lá fora não trabalha. E então o que é que acontece? não, mas mesmo a que trabalha não traz dólares para o país. Não, nos Não outros, traz moeda porque estrangeira. deviam, por exemplo, se eu tenho um irmão no exterior a trabalhar, é normal que o meu pai, que é pai dele também, receba algumas remessas do exterior. E virão em dólares, é um exemplo simples que eu estou a dar. Não, mas esses nos outros países, há países Dr. Bali, onde... quando há expectativa por parte de quem esteja a trabalhar, porque há pessoas que fazem um plano de vida, vou ficar 2, 3, 5 anos fora, economizar e depois volto melhor às minhas condições do meu país. Mas existem pessoas que deixaram o país e que não têm vontade nem perspectiva de regressar. Não, tranquilo. E, portanto, tranquilo, não não enviam me dinheiro cabe a para mim aqui. julgá-los. Eu estou a descrever os factos. Porquê? Porque nós sustentamos muitas pessoas que estão lá fora. Deixa-me só terminar. Quando nós sustentamos muitas pessoas que estão lá fora, fazemos recurso ao dólar porque eles lá não compram em kwanzas. Eu estou só a fazer uma comparação, dizendo que há diásporas de uma diáspora africana que faz remessa de divisas para os seus países. Podíamos também ter do nosso país esse exemplo que não deixa de ser um exemplo de patriotismo. Eu penso que o primeiro exemplo... Eu sei que iria irritá-lo não me irritou. É só no sentido de que o dinheiro também não me irritou. É uma questão de estratégia e até de segurança nacional. Não me irritou. O primeiro exemplo de patriotismo deve vir de quem governa o país. Por uma razão muito simples. Porque as empresas que exploram em Angola, as empresas americanas que nos pagavam em dólar, hoje estão a nos pagar em kwanza. Mas nisso nós estamos de acordo, exatamente. Não? Então, não é essa a questão que eu levanto. O primeiro ponto. Se nós formos novamente pagos em kwanza, na exploração das empresas que estão aqui, americanas, que prestam serviços pagos em dólares, nós vamos ter dólar no mercado. Se os nossos rapazes que estão no mar a explorar o petróleo, onshore ou offshore, forem pagos em dólares, nós vamos ter dólar no mercado. Isto depende da anulação de um decreto que existe. Quem pode fazê-lo neste momento é o Presidente da República, que neste momento se chama João Manuel Gustavo Lourenço. Pode fazê-lo amanhã mesmo e de repente na próxima semana nós costumamos ter dólar aqui no nosso país. Porque isto não vai resolver não, mas o problema. Não, faz a diferença. Estamos de acordo. Mas faz a diferença, também não devemos empular no centro. Porque, Leda, às vezes nós pensamos que a economia funciona como uma vara mágica tipo do Gênesis. Mas a nossa solução haja dinheiro e haverá dinheiro, não é? Haja arroz e... Não, seria a exportação a nossa segundo solução? ponto. Também tem que ser. Mas exportarmos o quê? Temos que exportar a nossa Nós produção. conhecemos economias que não exportam, mas que têm a sua economia estável. Queria terminar isto. Veja, a diferença... Não, Leda, vou lhe dizer o que é que acontece. Para que peço desculpas, só 30 segundos. Peço mesmo essas desculpas. 30 segundos para seguir, o que é que acontece? Nós temos a Namíbia,
dentro de um circuito econômico. Não sei se já percebeu. Nós temos países da África Austral que estão praticamente dentro de um circuito econômico. E, portanto, as suas economias ajudam-se. Nós ainda não estamos nisso. Esse é um outro problema. Tem havido essa diplomacia nesse sentido. E, portanto, Leda, o que é que eu iria dizer? Nós não temos hoje soberania econômica. Não existem países que subsistem por eles próprios. É preciso ligar-se a circuitos. E, infelizmente, nós ainda não estamos ligados a um circuito que pode se beneficiar, por exemplo, dos nossos momentos bons e depois ajudar nos momentos maus, porque se não ajudar, fica prejudicado. Vamos continuar a enfrentar estas dificuldades. O segundo ponto, era preciso permitir que os bancos comerciais vendessem divisas como vendiam antigamente e nós tivéssemos casas de câmbio como tínhamos antigamente. O terceiro ponto, que na minha visão é muito importante, é perguntar... Doutor Paquis, desculpe interrompê-lo. Em relação a estes pontos que levanta, o problema não é que não haja a permissão para que os bancos, por exemplo, vendam, ou que as casas económicas, as casas de câmbio, perdão, muitas encerraram porque depois não tinham acesso à moeda estrangeira. Leda, o problema dos bancos é o mesmo, não têm acesso. Há um derrame ali. Ou seja, os dólares de facto vão a alguns bancos comerciais, e não vou citar aqui bancos comerciais para não fazer publicidade, senão vou ter problemas aqui na televisão. Não precisa citar. Ou seja, existem bancos com privilégio para receberem divisas e estes bancos derramam os dólares. Ao invés de venderem ao preço de 80 no banco, o preço oficial, derramam por os mártires e para um hotel que uma pessoa que a gente conhece, e é lá onde se vende isto. E são os estrangeiros que vendem isso. Eu acho que nós novamente temos que chamar aqui a figura da nossa inteligência do país, portanto, que pode fazer um trabalho para que este derrame não continue a existir. E isto, temos os gerentes dos bancos que conhecem esse processo, porque eles próprios, quando querem viajar, têm dólares nos cartões e têm dólar no bolso. Isso existe neste país, porque o BNA vende dólares, e diz o doutor Tiago Dias, mas ele também sabe. Por isso é que é bom que venha numa entrevista para dizer o que é que ele pensa da nossa economia. Vamos